Olá! Seja bem-vinda aí, você estudante de mediação tecnológica. Simbora, aluno da NASA, olha só, já estamos exatamente na contagem regressiva. Chora não, coleguinha, sabe por quê? Calma, nós estamos na nossa aula 93, é isso mesmo, reta final. E o coraçãozinho já fica apertado, não é verdade? Mas calma, ainda temos mais 3 aulas, certo? E dizer que não é o encerramento, apenas você depois vai dar aí um stop, né? Porque você já está com o pezinho lá no segundão mediação. Então vamos embora, vamos trazer aí a nossa agenda da aula 93.1. Produção de texto, galerinha. Vamos trabalhar, enfim, a redação, o texto dissertativo argumentativo, é o tipo de texto que cabe nesse gênero redação, que tanto aí, né, é temido, mas você vai ver que não tem problema. Você já está fazendo, já teve informações para poder produzir a sua redação. Vamos trabalhar a estrutura desse tipo de texto, vamos analisar aí também um texto dissertativo argumentativo, observando a coesão e coerência, tá certo? Beleza, então vamos aqui conversar direitinho agora para a gente combinar o seguinte nesta aula. O que essa aula vai apresentar? Exatamente uma redação nota 1000. Isso mesmo. Ah, com certeza. Você disse, ué, mas já, porque você está no primeiro ano, está encerrando praticamente o seu componente do primeiro ano, mas cheio de informação para o segundão, certo? E lá no segundão, com certeza, mão na massa, vai trabalhar profundamente aí essa temática, trazendo essa estrutura para você muito mais aprofundada, em que você vai estar o tempo todo em produção, para chegar no terceirão ali apto, beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar. Vamos trazendo já para você de cara a estrutura da redação do Enem. É isso mesmo. Olha só. Opa! Vamos pegar a caneta, 1-0 para ela. Já começou, né? Ganhando aí. Ah, beleza. Bem, vamos escolher uma outra cor aqui. Eu acredito que azul. Vamos lá. Vamos ver se dá uns... Aê, canetinha. Muito bem. Eu quero que vocês foquem, tá? Nessas 3 palavras. Vejam que nós estamos apresentando a estrutura do texto. O seu texto, quando ele estiver pronto, né? Ele tem que ter essas 3 partes. E aí eu vou colocar aqui para você. Foca o olho aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. É isso. O seu texto tem que ter essa estrutura. Ah, você respondeu, professora, mas essa estrutura é de todo o texto. Beleza, todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É fato. Mas agora sim, todo o seu olhar, toda a sua atenção. Por quê? Porque estamos falando de um gênero que é a chave para o seu futuro. Porque você gabaritando na sua redação, na sua produção textual, lá na avaliação do Enem, é claro que você já está aí, com certeza, subindo mais um degrau, porque iniciando o seu futuro, né? Porque eu passo para a universidade, ok? E quem não focar para a universidade vai gabaritar, vai ter sucesso, porque sabe pontuar a ideia, sabe defender sua ideia, sabe contra-argumentar sua ideia e vai poder estar em qualquer ambiente, seja no campo, na cidade, fazendo os seus argumentos direitinho, tá certo? Beleza. Redação. Primeira parte, introdução. O que exatamente tem nessa primeira parte? Qual é o objeto? O que se coloca nessa primeira parte? Qual é a informação? Nesse primeiro momento, o texto, ele traz a contextualização do tema, certo? Lembrando que esse tema, quem for fazer o Enem, o aluno treineiro já pode, você já pode, viu?
o Enem já traz o tema, certo? Então, foca no tema, certo? E aí você vai contextualizar esse tema, primeiro momento. E aí também você vai dar indicação da tese, né? Desse problema que você vai pontuar bem no início. E aí, além de você contextualizar o tema, indicar a tese, você também vai aí pontuar os argumentos. Esses argumentos, para o leitor entender o que você vai explorar no desenvolvimento. Então, 3 pontos básicos na introdução: contextualização do tema, indicação da tese e dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. Beleza. Segundo momento da produção desse texto é o desenvolvimento. Vai desenvolver a sua tese. Só que aqui você vai apresentar os argumentos de maneira organizada. Beleza. Se o desenvolvimento você vai construir 2 parágrafos, esses parágrafos precisam estar, primeiro, coesos, certo? E coerentes. E aí é o momento de você utilizar aquelas palavras que vocês estudaram lá na oração coordenada, oração subordinada, aqueles conectivos, né? Os conectivos das orações coordenadas, para você organizar o parágrafo entre si. As frases de um parágrafo. Os conectivos das orações subordinadas, né? Para você aí utilizar e fazer a ligação entre as orações, a ligação entre o parágrafo e outro. Coerentes. E por último, a última parte é o fechamento, né? O seu texto vai concluir apresentando uma proposta de intervenção. Se aqui na introdução você apresentou uma tese, um problema, você desenvolve aqui no 2 por que esse problema, né? Pontuando aí argumentos. No 3 você vai fechar, né? Dizendo aí uma proposta, dando uma sugestão. Tranquilo. Beleza, nós vamos ver isso parte a parte. Vamos embora. Bem, e aqui o Enem, né? Nós temos aí o hashtag Se Liga no Enem. Por quê? Porque nosso estudante, mediação tecnológica também, tá? Está para fazer esse teste de avaliação externa, ok? Beleza. Então, o que nós vamos trazer aqui agora na segunda cartela? Como se apresenta essa redação no Enem? Ou seja, é um texto em prosa. Texto em prosa. Professora, esqueci. Pura, deixa eu te dizer. Eu lembro que você falou em uma aula sobre diferença de texto em prosa e texto em poesia. Lembra? Pois muito bem. Bom, digamos que você está aqui com a sua folha para fazer sua redação do Enem, certo? Então, você vai utilizar as linhas do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim, certinho, ok? Beleza, isso aqui para te dar aí uma simbologia, né? A imagem de como seu texto é em prosa, do começo da linha ao final da linha. Beleza? Muito bem, então tá, recordou? Muito bem, menina, é isso aí. Certo, então o texto em prosa. Essa é a estrutura, tá? Nada de inventar moda, viu, gente? E até em 30 linhas. E qual é o tipo de linguagem que vai na sua redação, nesse texto? A linguagem formal. Não tem gírias, não tem tipo assim e daí, né? Certo? Formal, fazer a conjugação, usar a coerência certinho, fazer aí a flexão, gênero, número, grau, corretamente, certo? Já você vai ver por que pede que seja uma modalidade formal da língua portuguesa. Porque lá no Enem, a banca, ela vai avaliar se o estudante do ensino médio tem condições daquela competência 1, né?
que é o domínio da língua formal, da língua portuguesa, com toda a sua estrutura, certo? E é claro, esse texto, gente, essa produção aí desse texto tem que respeitar os direitos humanos. Independente do tema, você não pode produzir um texto defendendo os argumentos e atacando aí os direitos humanos. Jamais. Certo? E por último, a redação do Enem, ela é avaliada em 5 competências, certo? 5 competências. E nós vamos ver. A primeira, já de cara, já falei que é o domínio da língua portuguesa. Aí o domínio da língua portuguesa, ele vai verificar se você escreveu as orações, a sua frase, concordando o sujeito, com o verbo, a flexão, a conjugação correta, né? Certo? Tem os critérios e tem a pontuação para cada competência, ok? Bom, agora conhecendo aí, apresentando para vocês a redação do Enem, é um texto em prosa, 30 linhas, língua formal ali, e respeitar os direitos humanos, certo? E ela sempre será avaliada com as 5 competências, certo? Beleza. Então, nós vamos avançando. E aqui para você. Ah, peguei! Né? Eu gosto é assim. Quem estava aí já perguntando, mas quais são as 5 competências? José, pois está aqui. Competência 1. Olha lá. Então, a banca, né, quando a sua redação aí chega nas mãos do avaliador, ele tem esse documento, esse instrumental, né, em que ele vai começar a avaliar a sua produção textual. Aí ele vai lá, competência 1. O que diz a competência 1? Modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá vendo aí? Primeira coisa, avaliar se você, estudante do ensino médio de mediação tecnológica, domina, né, direitinho a escrita formal da língua portuguesa. E aí você esqueceu de conjugar corretamente, vai perdendo ponto, certo? E assim, com os critérios da competência 1, da verificação da escrita da língua formal, que são as regras ortográficas, conjugação, etc. Competência 2, estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que vai verificar a competência 2? Se você aí, estudante da NASA, escreveu o texto e obedeceu a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Se ele está em prosa e o seu repertório sociocultural está ok. Competência 3, seleção, articulação, organização e interpretação das informações. Vê se você consegue aí, né, interpretar, fazendo essas articulações, montando aí no seu texto a coerência. Competência 4, a coesão do texto e o uso do mecanismo de articulação. Qual é o mecanismo de articulação, aluno primeiro ano? Vamos lá, dá show agora. Aquela palavra que liga, lembra que a professora ficou até no meio? Que liga uma oração à outra? Às vezes que liga a primeira oração com a segunda oração? Os conectivos. A competência 4 vai avaliar, né, a coesão do seu texto. Ela vai verificar se você utilizou os conectivos adequadamente, certo? E a competência 5, verificar se você, estudante, colocou ali a sua proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Se você colocou ali uma sugestão, como fazer, quem vai fazer, por qual meio vai ser feita a sugestão, né? O detalhamento. Mas como você é aluno da NASA, eu sei que, olha só, você está aqui o primeiro passo, primeiro ano, né? Recebendo essas informações,
você vai ampliar seu conhecimento e vai dominar a produção desse gênero textual. Eu tenho fé, eu tenho certeza, eu acredito em você, hein? Vamos lá! Pronto! As 5 competências aqui para você. Agora você já sabe. A avaliação, né, ela se pauta nessas 5 competências, tá certo? A redação do Enem, ela é corrigida a partir dessas 5 competências. Muito bem! Olha, eu estava gaguejando. Competência. Beleza. E aqui já trazendo para vocês uma dica, uma estratégia, né? Técnica de brainstorming. Olha meu inglês aqui, pela fé, truncado, mas tudo bem. Ah, gente, isso quer dizer tempestade de ideias, né? Beleza. E aí, na tempestade de ideia, você começa pelo tema, né? E aqui a gente trouxe como exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem aí já está pesquisando os temas do Enem já viu, já transcorreu os olhos aqui e já entendeu que esse tema já foi cobrado no Enem, né? Beleza, se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, é do tema que você vai colocar a tese. Olha só, tese. O acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Trouxe algo do tema aqui na tese? Sim. Se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, o problema aqui é esse. Olha a tese. O acesso ao cinema. O acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Viu só? Então, a partir daí da tese, lembre-se que você vai para o desenvolvimento, você vai aí colocar os seus argumentos dizendo que o acesso ao cinema, aí você vai dizer que aí é para todos, por quê? Né? E aí você vai trazer dados que comprovem que isso é importante para a formação da sociedade. Você vai trazer aí uma informação de um teórico, você vai trazer uma estatística, né? Para fortalecer o seu argumento. Lembrando que esse é um texto que não tem achismo, é um texto para convencer, é um texto que você vai colocar ali verdade, fontes para ajudar a convencer seu leitor. E aí você tem que, para isso, você tem que ter um repertório sociocultural, você tem que estar todo alimentado, né, de informações para você começar aí a criar os argumentos de convencimento. E o repertório sociocultural, olha só, primeira, quando a gente passou todos os gêneros, falamos que a leitura, seja ela qual for, não importa o gênero, mas tem que ler, porque exatamente chega uma hora da produção que você vai buscar na sua mala, né, de informações, na sua bagagem de mundo. É nessa hora que você, coloca o cérebro para funcionar. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu já vi algo como cinema. O que eu tenho aqui, né, de informação sobre cinema, sobre essa cultura, né? O que acontece com a sociedade que não tem acesso a essa cultura? Ou quem tem somente aí, é aí que você vai começar a construir aí os seus argumentos. Então, como exemplo, repertório sociocultural, o enredo de um filme. Aí, Cine Hollywood. É até comédia, gente, isso aqui. Mas ajuda. Quem já assistiu, quem não assistiu, deixa a dica aí, certo? Lá no enredo desse filme, mostra exatamente uma sociedade com, né, acesso aí ao cinema, outra não, e quando o cinema, né, essa realidade cinematográfica chega na cidade do interior, como é que fica essa sociedade depois disso? Como era antes e depois, né, desse cinema na cidade, né? E aí, então, o repertório sociocultural, com essa dica, vai mostrar aí a dificuldade das pessoas que habitam na zona rural para assistir à produção cinematográfica.
Então, aqui já te ajuda exatamente para essa parte da tese. Beleza? Enfim, vamos seguindo. E aí, trazendo então a tese, você tem um primeiro problema. Porque tese, lembra que desde o primeiro momento eu estou falando problema? Tá certo. Então, lá na tese, aí apresenta o seu primeiro problema. Olha lá, pode ser: a cultura não é valorizada no Brasil, por isso o cinema não é acessível a todos. Pode ser um problema? Sim. Isso é verdade? Não é verdade? Aí vai entrar os argumentos para convencer. Você vai construir os argumentos a partir daí. Mas, olha só, a tese sobre o acesso, a democratização, né, que é o nosso tema 1, aqui, olha, vamos voltar para quem já esqueceu. Olha lá o tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a tese? O acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Então, vamos aí produzir o problema. Problema 1, a cultura não é valorizada no Brasil, por isso o cinema não é acessível a todos. Problema 2, o cinema é acessível. Olha aí, agora é o contrário. O cinema é acessível apenas nos centros urbanos brasileiros, deixando grande parte da população, sobretudo a rural, sem acesso a esse tipo de arte. Terceiro problema: o alto valor do ingresso aos cinemas dificulta o acesso da população a esses espaços. Pronto para você, galerinha, primeiro ano. Aqui, ó, 3 problemas, certo? 3 problemas a partir do tema, a partir da tese, certo? Ok. E daí nós temos já primeiro momento. Ô, moçada aí do fundão, vamos prestar atenção aí, ó. Depois, né, fica, ai, é difícil, né? Ah, não consigo. Joga fora no lixo, porque isso não pertence para o aluno mediação tecnológica. Vamos lá, então. Voltou? Beleza. De olho aí na tela. Isabela, presta atenção. É uma estudante de Minas Gerais, 20 anos. Ela aqui vai compartilhar. Estamos compartilhando a produção da Isabela, certo? Essa redação ganhou nota máxima em 2019. Olha lá. Eita, Isabela, que dá orgulho, hein? Eu quero também trazer a sua redação como exemplo nas aulas posteriores, tá certo? Eu sei. Estou sabendo que já tem gente aí produzindo redação bacana, já está avançando e é isso, certo? Vamos lá, então. Introdução é o primeiro momento, certo? E a temática é a que a gente apresentou. Vamos lá. Aqui estamos estudando algo que já foi cobrado no Enem, trazendo agora um exemplo de uma redação nota 1000, nota máxima. Apresentamos aí para vocês 3 problemas e agora vamos aí ver como essa estudante desenvolveu, né, esse tema e apresentou aí a tese na introdução. Vamos lá. Lembrando que ela teve como recurso o repertório dela um filme, né? Cine Hollywood. Vamos lá. Então, ela inicia assim: de modo ficcional, o filme Cine Hollywood, e aí ela é da bagagem de mundo, ela assistiu um dia de tarde, né? Um dia pegou, locou lá um vídeo para assistir, tá, mas aí ela falou de cinema, ela se ligou e colocou aqui. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood, retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Olha, curto o período dela, a oração tranquila. Agora, olha o conectivo para dar a coesão. Entretanto, né? Ou seja, uma ideia que já vem em oposição a essa primeira de apresentação da tese.
Então, ela diz que, mesmo sendo aí, né, uma capacidade de promover o lazer, a sociedade e a cultura, ela diz, entretanto, na realidade, tais benefícios, né, que é promover lazer, sociedade e cultura, tais benefícios, aí ó, não atingem a toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui está em destaque para você, estudante, o repertório sociocultural relacionado ao tema, que é o filme Cine Hollywood, que ela pegou lá da Bagagem de Mundo, a tese dela, né? Os benefícios não atingem toda a população brasileira. É um problema, lembra? A tese é um problema. Certo? Então tá aqui. E aí, ela vem encerrando essa introdução, dizendo que há uma necessidade, ela fala, urge, né, a análise, a resolução desses entraves. Como, né? Para quê? Para democratizar o acesso ao cinema do Brasil, para que todos tenham acesso, independente de classe social, né? Ok, vamos ver então como foi que ela desenvolveu esse problema, que é a segunda parte, o desenvolvimento. Vamos aqui entender. Olha lá, nós temos em destaque para vocês em cores diferentes, certo? O azul é o problema que ela já desenvolve com o repertório sociocultural. Veja que o que está lá na introdução, ela vem no segundo momento, só que colocando argumentos agora, porque o objetivo desse tipo de texto é o quê? Convencer o leitor. Então, vamos lá. Ela começa assim, ó. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Olha aí o problema. Aí, o conectivo para dar coesão. Isso posto, segundo o filósofo, porque é nessa parte da redação que você vai fazer o quê? Citações, trazer uma estatística, você vai trazer sempre comprovações para ajudar a convencer o seu leitor, para embasar o que você está falando. Por isso que não pode ser um texto em que tem achismo, inverdade, né? Então aqui, ó, segundo o filósofo inglês Nick Cowdery, em sua obra, olha, o autor e a obra, abre aspas, porque a voz importa? É exatamente nesse livro de Nick Cowdery que ela traz um trechinho para ajudar na tese, né, no problema e convencer o leitor. A sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os dos meios de comunicação. Olha só. Então, não é ela que está dizendo isso. Então, ela diz que a democratização não acontece porque uma sociedade neoliberal tende a silenciar os menos favorecidos, privando dessa maneira dos meios de comunicação. E aqui, esse é o repertório sociocultural, só que, ó, utilizado para defender o ponto de vista dela. Ela ampliou. E aí ela segue para encerrar esse primeiro desenvolvimento. A par disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tais como discute Nick Cowdery, que é aqui o autor, né, o filósofo inglês, nesse viés, né, nesse entendimento, nessa ideia aí com o autor, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura, promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição, olha só,
o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Certo? Então, olha quanta referência para embasar esse argumento dela. Beleza. Então, assim, vamos aí para o segundo desenvolvimento, porque ela dividiu esse problema, né, esse tema em dois problemas. O segundo é esse, ó. Ademais, vale postular, vale dizer que, né, a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo ao cinema do país. Tá vendo? Outro problema. Um foi lá, né? O valor, o dinheiro, né, desses ingressos, tarará. O outro aqui é o quê? A falta de infraestrutura. Então, conquanto, olha o conectivo de sequência, conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna, de novo, olha só. Então, ela diz, né, que mesmo que esteja na lei, mesmo que esteja na Carta Magna, que é o máximo, a lei máxima que rege os nossos direitos e deveres, que é a Constituição Federal, né, mesmo tendo esse direito assegurado pela Carta Magna, o que acontece? Os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas, pautadas em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Viu só? Então, além de estar assegurado o direito, né, a essa cultura cinematográfica, há outras coisas que também interferem para que cidadãos aí, né, tenham acesso, certo? E ela segue para terminar o segundo problema. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento. Olha ela direcionando aí já. O que fazer, né? O que fazer? À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Beleza? E aqui o direito à Carta Magna, ela cita, né? Também é do repertório cultural, ela já sabe, né, que isso é um direito lá na Constituição, utilizado para defender o ponto de vista, ok? Beleza, e aí nós falamos que vamos trazer vários exemplos e a conclusão. Por fim, vamos ver se ela indica o que fazer, quem vai fazer, qual é o órgão, né? Agora ela vai fazer a intervenção. Proposta de intervenção é a sugestão para resolver esses dois problemas que ela apresentou. Por fim, olha o conectivo final, né? Conjunção final aqui. Por fim, diante dos desafios supracitados, aqueles lá que foram citados no 1 e no 2, é necessário a ação conjunta do Estado, olha indicando quem vai fazer, uma ação conjunta do Estado e da sociedade, para quê? Para mitigá-los, para, né, resolver a situação daqueles problemas 1 e 2 que ela apresentou. Nesse âmbito, pronto, agora vai dizer quem é. Cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas, né? Olha lá, quem vai fazer? Ministério Público com a mídia. O que ela vai fazer? Desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais, né? Como fazer essas campanhas? Por meio de cartilhas virtuais e curta-metragens, a serem vinculados nas mídias sociais. Mas para que tudo isso? A fim de orientar a população e as empresas de cinema e valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas, resolvendo aí o problema da acessibilidade. E por fim ela encerra, por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso. Olha o tema retomado aqui na conclusão. As empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela colaboração de valores mais acessíveis, mais baratos,
pela construção de salas adaptadas, né? Pensando na acessibilidade. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. E aí, galerinha, a proposta, né, da intervenção 2, muito bem aplicada, nota 1000. Beleza. Bom, a gente tem a construção, já vimos que no primeiro tópico frasal você vai aí tratar da primeira frase, que resume a ideia principal. Na sustentação, apresenta um repertório sociocultural, como você viu, que reforça o tema, né, o caso a tese, do parágrafo na introdução e também no desenvolvimento, ok? Nós temos aqui a argumentação. Nesse momento, é a apresentação. Ela tem desses argumentos de colaborar com a tese, com o repertório sociocultural, tá? Tem que se posicionar, mostrar o ponto de vista sobre o tópico frasal. E a conclusão trata-se do fechamento de parágrafo, que é mostrado os argumentos apresentados aí, né, que foram ao encontro da tese. Uma forma comum de fazer a conclusão é reafirmar o tópico frasal. Quando eu falei para vocês, está vendo aqui o tema está sendo aí tratado novamente com outras palavras, parafraseado, para reforçar a necessidade de resolver os problemas apresentados, certo? E aqui, então, nós vamos observar que ela utilizou o tópico frasal, ela afirmou, ela sustenta com os argumentos para o primeiro problema, que é a elitização, contribui para que o acesso ao cinema seja dificultado. Né? Ela pontua isso no primeiro problema que ela vê o acesso aí a essa cultura. Ó, a princípio é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para muitos brasileiros serem impedidos de frequentar a sala de cinema. Primeiro problema. Ela traz o filósofo, né? Traz aí a voz dele para ajudar, para sustentar a ideia dela, que é a elitização dos meios cinematográficos, contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar. E é claro que aí ela encerra, né, dizendo aí que nesse viés poucos são os indivíduos que desfrutam do direito do lazer à cultura, certo? Mesmo sendo garantido na Constituição. Então aqui a gente tem as estratégias, né, para o parágrafo de conclusão. Ao montar a conclusão, você deve iniciar com conectivo conclusivo, retomar a discussão do texto, parafraseando, trazendo a tese lá para o final, para a conclusão. Você deve colocar uma proposta de intervenção, que é o que eu apresentei, que ela escreveu lá, uma ação e quem vai fazer, né? O que fazer, quem vai fazer, de que modo, em que meios, né? E tudo muito bem detalhado. E por último, fechar aí o parágrafo com retomando a tese, certo? E aí os conectivos, né, dão a ideia para dar coesão e coerência. Nós vimos aqui que ela usou, olha só, a retomada da discussão. Nós temos aqui quem vai fazer, quem é esse agente, né, que vai fazer. Como eu mencionei já na redação lá apresentada. O Estado é uma ação conjunta do Estado e da sociedade, ok? Quem vai fazer é o poder público, ok? O outro detalhamento do agente, outra ação, que é fazer aí, né, uma parceria, desenvolver campanhas educativas, certo? Qual o meio? Como é que vai desenvolver isso? Por meio de cartilhas virtuais e curta-metragem a serem vinculadas nas mídias sociais. Outro efeito de proposta, com a agente 2, né? As empresas, né, devem, olha, ação 2, devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema. Então, gente, essa regrinha para vocês podem utilizar, certo? Tá aí para vocês bem detalhado para que você consiga já começar a fazer a sua redação, tá ok? Aluno treineiro é isso, né? Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Beleza. O efeito serve para as duas propostas de intervenção e fecha o parágrafo, certo? Ainda temos a retomada, né, do primeiro momento, que é aquele repertório sociocultural apresentado que colabora para a coerência do texto.
beleza? E ao iniciar o texto com uma linguagem impessoal, é necessário continuar com a mesma estratégia até a sua conclusão. Olha a dica, hein? Tá? Muito bem. Nós temos agora a impessoalização. Ter cuidado com isso, certo? Nessa questão da impessoalização, você vai ver que há temas que a gente consegue abordar, né? E aí nós vamos ter o cuidado sempre na linguagem. Vamos entender aqui um exemplo sobre isso. A impessoalização... Ai, peraí, estou voltando, certo? A linguagem ela é impessoal, é uma estratégia utilizada para a redação para receber maiores pontuação no Enem, né? E aí você tem firmeza, pode utilizar, certo? Para elaborar um texto impessoal, deve seguir algumas indicações. De olho aqui, ó. Linguagem impessoal, terceira pessoa do discurso. Trocar a expressão, na minha opinião, não pode, né? Por meu ponto de vista, aí pode. Ou por convém lembrar, é necessário considerar. Utilizar sujeito indeterminado e utilizar a voz passiva, beleza? Temos que usar os modalizadores linguísticos, que são aqueles elementos que vão dar toda a coerência do seu texto. Ao produzir o seu texto, você vai utilizar aí sempre no modo subjuntivo ou indicativo. Utilizar verbos auxiliares, usar advérbios, adjetivos, como por exemplo aqui, ó. A impunidade existe no Brasil. O verbo no modo indicativo evidencia o fato, existe, ok? E aqui mais alguns exemplos, né? Com o verbo poder. Em posse dessa afirmação, empresas de tecnologia podem privilegiar a vinculação de notícia. Verbo auxiliar, né? Indicando possibilidades. Certamente, um advérbio. E relevante, um adjetivo que também contribui para isso, certo? E olha, estudante, encerramos aqui. Espero que você nunca desista, por mais que as circunstâncias sejam aí difíceis, certo? É uma prática e sempre persistindo que tudo dá certo. Valeu? Até a próxima!